Alguns homens não nascem para viver dentro do seu tempo. Eles o rasgam, o dobram e tentam moldá-lo à própria vontade. A história raramente repete os homens, mas, às vezes, repete as ambições. Separados por mais de 2000 anos, dois generais surgiram em mundos distintos, com armas diferentes, crenças diferentes, mas movidos pela mesma convicção íntima. O mundo nunca é grande o bastante. Um avançou pela Ásia com lanças, cavalos e mitos. O outro dominou a Europa com canhões, mapas e política. Alexandre o Grande e Napoleão Bonaparte. Alexandre nasceu herdeiro de um pequeno reino, a Macedônia. Mas desde cedo ficou claro que seu espírito não caberia em fronteiras modestas. Educado por Aristóteles, aprendeu que a guerra podia ser força, mas também pensamento, símbolo e glória. Ainda jovem, domou o cavalo bucéfalo, aquele que ninguém conseguia montar. Não foi apenas um feito físico, foi um aviso. Alexandre não aceitava limites impostos pelo medo. Após um ano de exílio, por ter brigado com seu pai, o rei Filipe II, Alexandre retornou à cidade para o casamento da irmã. No entanto, em meio às comemorações, o rei foi morto por um de seus guardas pessoais. O assassinato de Filipe II permanece envolto em mistério. Alguns acreditam que foi um ato isolado. Outros suspeitam que forças dentro da própria família real, talvez até por ordem de Olímpias, mãe de Alexandre, tenham visto nisso uma oportunidade. Olímpias seria suspeita porque tinha sido afastada da corte após o rei se casar com uma mulher mais jovem, o que ameaçava a sucessão de seu filho Alexandre. Não há provas de conspiração, mas o benefício político imediato e a eliminação dos rivais após a morte do rei alimentaram as suspeitas. A verdade nunca foi revelada. Com isso, Alexandre se tornou rei da Macedônia. Quando assumiu o trono, Alexandre herdou um exército disciplinado e um sonho quase insano: esmagar o colossal Império Persa. À sua frente estava Dário III, senhor de terras infinitas, ouro sem fim e tropas incontáveis. O choque começou no Rio Grânico, onde Alexandre lançou sua cavalaria contra a margem inimiga sob chuva de flechas. Depois veio Isso, um campo estreito onde a superioridade numérica persa se tornou inútil. Mas foi em Gaugamela que a guerra atingiu seu auge. Ali, o chão tremia. Dário posicionou carros de guerra, massas de infantaria e até elefantes de guerra, enormes, blindados, avançando como muralhas vivas para quebrar a formação macedônia. O terror era físico, o bramido dos animais, o impacto das patas, o pânico dos homens menos experientes. Alexandre não recuou. À frente de seus soldados, coberto de poeira e sangue, abriu uma brecha com a cavalaria, cortando o coração do exército persa. Enquanto os elefantes espalhavam caos, ele avançou direto para onde estava Dário. O rei persa hesitou. O momento decidiu tudo. Dário fugiu e o Império Persa ruiu. Alexandre lutava na linha de frente, sangrava com seus homens, desafiava monstros e reis. Não venceu apenas batalhas, venceu o medo. Naquele dia deixou de ser apenas um rei, tornou-se lenda viva. Alexandre via a conquista como algo maior que a guerra. Ele queria unir culturas e conhecimento. Em 331 a.C., Alexandre o Grande fundou Alexandria para ser o elo entre Grécia e Egito e Oriente. Planejada para o futuro, a cidade ganhou como símbolo máximo o Farol de Alexandria, uma das maiores obras da antiguidade, erguida para guiar navios e anunciar ao mundo que ali nascia um centro de poder, saber e ambição universal. Uma leve distorção percorre o ar dentro da tenda, como se o tempo respirasse por um instante.
Um pequeno vórtice de névoa azulada gira silencioso entre as tochas, e dele surgem Laura e Miguel. Miguel e Laura observam em silêncio o jovem Alexandre, o grande, inclinado sobre os mapas de campanha. Miguel troca um olhar rápido com Laura. Ele é jovem, mas age como alguém que já venceu tudo. Não é vitória que ele procura. É algo maior. Alexandre, sem erguer os olhos do mapa, responde como se tivesse ouvido cada palavra. Jovem é quem teme a derrota. Eu temo apenas que a história avance, sem mim. Está vendo? Ele não luta apenas contra impérios. Não, ele luta contra o próprio limite. Com as vitórias, veio a transformação. Alexandre passou a exigir reverência, adotou costumes orientais e começou a acreditar que era mais do que humano. Visitou o oráculo de Amon e passou a se ver como descendente dos deuses. Antigos companheiros foram executados. A desconfiança cresceu. No amor, Alexandre viveu sua ligação mais intensa ao lado de Hefestion, seu general e companheiro mais próximo, e, segundo muitos historiadores, também seu amante. Quando Hefestion adoeceu após um banquete, o que parecia um mau passageiro transformou-se rapidamente em tragédia. Provavelmente vítima de uma doença súbita, como febre tifoide, ele morreu poucos dias depois, causando choque em todo o exército. Alexandre mergulhou em um luto violento, mandou punir os médicos e ordenou funerais monumentais para honrar o amigo. Algo se quebrou ali. O conquistador continuou marchando, mas já sem o mesmo equilíbrio. Politicamente, Alexandre também se casou. Com Roxana, filha do nobre bactriano Oxiartes, viveu o vínculo mais pessoal e afetivo. Já os casamentos com Estatira, filha de Dário, e Parisatide, filha de Artaxerxes III, foram alianças estratégicas pensadas para legitimar e consolidar seu domínio sobre o antigo Império Persa. Roxana tornou-se figura central nas disputas pelo poder, sobretudo por ser mãe de Alexandre IV, seu herdeiro. Alguns relatos antigos sugerem que ela pode ter mandado eliminar as outras esposas para proteger o trono do filho. Nenhuma dessas uniões, porém, ocupou o lugar que Hefestion teve em sua vida. Anos depois, na Ásia, Laura e Miguel voltaram a encontrar Alexandre, extremamente abatido. Você conquistou o mundo, mas parece sozinho. Quem lidera o caminho aprende cedo que a solidão é o preço da grandeza. O mundo jamais foi feito para ser dividido. Pouco tempo depois, na Babilônia, Alexandre adoeceu. Febre, dor, fraqueza. Veneno? Doença? Exaustão? Nunca se saberá. Morreu aos 32 anos. Quando perguntaram a quem deixava o império, respondeu: Ao mais forte. Com isso, Alexandre, o Grande, mostrou que não reconhecia um sucessor legítimo único. Assim, ele evitava escolher um igual, algo que seu ego e sua visão quase divina não permitiam. Essa decisão deixou seu império sem liderança definida e provocou disputas entre seus generais, que passaram a lutar entre si pelo controle dos territórios após sua morte. Seu mundo foi dividido, sua lenda eternizada. Alexandre caiu jovem, mas mudou o mundo para sempre. Ao espalhar a cultura grega, provou que a conquista também podia ser ideia, visão e legado. Séculos depois, outro homem surgiria tentando repetir o impossível: unir guerra, política e destino em uma só vontade. Da antiguidade ao mundo moderno, o eco de Alexandre, o Grande, encontra resposta em Napoleão Bonaparte. A história avança, o palco muda, a ambição permanece. Napoleão não nasceu rei, nasceu deslocado na ilha da Córcega. De origem modesta e baixa estatura, cresceu à sombra do desprezo. Essa condição o forjou. Onde outros viam caos, ele enxergava cálculo. Onde viam desordem, ele via oportunidade. A Revolução Francesa abriu espaço para sua ascensão.
Vitórias improváveis o transformaram em herói. Seu estilo era diferente de Alexandre. Napoleão não precisava lutar na linha de frente. Ele dominava o campo de batalha com a mente. A Batalha de Austerlitz marcou o ponto mais alto da carreira de Napoleão Bonaparte. Em um único dia, usando manobras precisas e explorando erros dos inimigos, ele derrotou os exércitos da Áustria e da Rússia, comandados por 2 imperadores. A vitória foi tão completa que mudou o equilíbrio de poder no continente. Tratados foram impostos, alianças ruíram e, diante do gênio militar de Napoleão, a Europa passou a se curvar ao seu domínio. Entre mapas e miniaturas de soldados, Laura e Miguel, viajantes do tempo invisíveis à história, surgem silenciosamente na tenda de comando de Napoleão Bonaparte. Ele não luta com sua espada. Luta com o cérebro. A guerra é decidida antes do primeiro tiro. Napoleão cruzou a linha definitiva quando se coroou imperador com as próprias mãos, diante do Papa, para provar que ninguém estava acima dele. Depois, como quem distribui o próprio destino, coroou Josefina para mostrar que até a glória dela nascia de suas mãos. O ego cresceu. A ambição também. No amor, porém, Napoleão era vulnerável. Sua paixão por Josefina de Beauharnais era intensa e insegura. Mesmo traído, permanecia preso a ela. Antes e logo após o casamento, Josefina teve casos amorosos, sobretudo enquanto Napoleão estava em campanha, especialmente com o oficial Hippolyte Charles. As traições o feriram profundamente e alimentaram um ciúme obsessivo. Antes de Napoleão, Josefina foi casada com Alexandre de Beauharnais, com quem teve 2 filhos. Durante a Revolução Francesa, Alexandre foi guilhotinado e Josefina ficou viúva antes de conhecer Napoleão. Porém, com Napoleão não voltou a engravidar, provavelmente por infertilidade adquirida. Isso foi decisivo para o divórcio político. Dessa forma, Napoleão a humilhava constantemente. Em silêncio, Napoleão entra no quarto do casal, impondo o poder que carrega. Josefina o sente mesmo antes de vê-lo e, mesmo derrotada, permanece ereta, resistindo sem palavras. Ele fala de poder e vitórias, não de amor. Ao mencionar outra mulher, não se justifica, apenas afirma. A traição, para ele, é tratada como um fato inevitável da história. As amantes de Napoleão Bonaparte marcaram etapas de poder, não de amor. Eleonore de Noailles serviu para provar a possibilidade de um herdeiro. Quando o filho nasceu, Napoleão não celebrou a criança, celebrou a si mesmo. Pauline Fourès surge do Egito como fantasia exótica e foi apenas uma distração de guerra. A Polônia ofereceu-lhe Marie Walewska, jovem, devota, dividida entre o corpo e a pátria. Misturou afeto e política, mas também foi descartada. Para Josefina, cada nome significou perda de lugar. O divórcio selou o fim de um casamento vencido não por outra mulher, mas pelo poder que jamais soube amar sem dominar. Napoleão havia vencido confrontos militares diretos contra o exército russo, mas a campanha não era decidida apenas por batalhas. Os russos recuaram constantemente, evitando um confronto decisivo, destruindo cidades, plantações e suprimentos pelo caminho. Essa estratégia, conhecida como Terra Arrasada, impediu que o exército francês se abastecesse. Quando Napoleão finalmente entrou em Moscou, encontrou a cidade abandonada e incendiada, sem alimentos nem abrigo adequado. Com a chegada do inverno, seus soldados enfrentaram frio extremo, fome e doenças. Durante a retirada, o exército foi dizimado não pelos combates, mas pelas condições climáticas e pela falta de suprimentos.
Assim, mesmo vencendo batalhas, Napoleão perdeu a campanha e, com ela, a aura de invencibilidade. Em 1814, Napoleão Bonaparte foi forçado ao primeiro exílio porque seu império simplesmente se esgotou. Após anos de guerras quase contínuas, a França estava exaurida e seus inimigos aprenderam a derrotá-lo. A campanha desastrosa na Rússia destruíra o núcleo do seu exército e as potências europeias, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, avançaram juntas sobre Paris. Após a derrota na Rússia, Laura e Miguel o encontram abatido. Você ainda acredita que pode voltar? A história precisa de mim. Sem mim, ela se perde. Sem tropas e isolado, Napoleão abdicou e foi enviado ao exílio na ilha de Elba, condenado a governar apenas sua própria derrota. A Europa acreditava tê-lo neutralizado, mas Napoleão não aceitou o fim. Fugiu da ilha de Elba, retornou à França, onde iniciou um breve período de poder conhecido como os 100 Dias. Em 1815, tentou decidir o destino da Europa na Batalha de Waterloo, mas foi derrotado por britânicos e prussianos em seu último grande confronto. Após Waterloo, veio o exílio definitivo em Santa Helena, uma prisão cercada pelo mar e pelo esquecimento. Lá, longe dos aplausos, restaram apenas memórias. Napoleão morreu longe das batalhas, vencido não por um exército, mas pelo tempo. Alexandre morreu jovem e virou lenda, acreditando-se próximo dos deuses. Napoleão envelheceu no exílio, vencido pelo tempo, convencido de que era indispensável. Laura e Miguel concluem: o maior inimigo de um conquistador não é o exército rival, mas a própria ambição.